Olá, eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo, de Kennedy Litaif. Vou falar sobre o verdadeiro Tibete. Nos anos 50, o Brasil descobria que era o país do futebol. Os americanos inventaram o rock and roll e os alemães a Kombi. Geladeiras elétricas levavam os brasileiros ao costume de ter gelo e comida fresca em casa. Antibióticos e vacinas evitavam milhões de mortes de crianças. E na novidade mais revolucionária da época, a televisão. Lima Duarte estrelava Sua Vida Me Pertence, a primeira novela brasileira. Enquanto isso, no Tibete, sob os pés do Himalaia, não havia televisão, hospitais ou estradas. 7 em cada 10 cidadãos eram servos presos à propriedade. Se fossem flagrados fugindo, ganhavam castigos que iam de açoites a amputação de pés, mãos, nariz, orelhas e olhos. Garotos serviam como escravos sexuais dos monges, que governavam o país e a justiça local. À frente desse sistema estava ninguém menos que Tenzin Gyatso, o grande líder espiritual. Ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o homem que ainda hoje percorre o mundo espalhando mensagens de sabedoria e é conhecido como Sua Santidade o Dalai Lama. O Tibete foi um país independente por pouquíssimo tempo. Não era realmente livre, desde que as invasões dos mongóis puseram fim ao já decadente Império Tibetano, em 1240. No século XVIII, o Tibete passou o domínio indireto da China, ao domínio indireto da China, como uma espécie de protetorado. E a partir de 1904, os ingleses que já governavam a Índia passaram a apoiar a rejeição do domínio chinês pelos lamas tibetanos, levando o país à autonomia que durou de 1912 a 1950. Com o declínio do imperialismo inglês, o espaço ficou aberto para a China, que desde 1949 era governada pelo comunista Mao Tse-tung. Os chineses invadiram o leste do Tibete em 1950, forçando o Dalai Lama a assinar um acordo de paz. O tratado estabelecia a soberania chinesa e permitia aos tibetanos manter o budismo e os líderes religiosos desde que consentissem no corte das relações com os ingleses. O próprio Dalai Lama encontrou-se com Mao em Pequim e foi fortemente afetado pelo que viu na China continental e pelos líderes que conheceu, de acordo com o antropólogo norte-americano Melvin Goldstein, um dos principais especialistas na história do Tibete. Nos anos seguintes, porém, os tibetanos começaram a se irritar com as reformas e a repressão chinesas. Surgiram movimentos de guerrilha que, atacando de surpresa, cortavam linhas de comunicação, matavam oficiais comunistas e bombardeavam escritórios chineses. Em 1959, depois de uma enorme revolta na capital, Lhasa, milhares de monges fugiram do país e se exilaram na cidade indiana de Dharamsala, onde estão até hoje. O Dalai Lama tinha então 24 anos. Na década de 1960, hippies se voltaram ao Oriente em busca de ensinamentos exóticos. E assim, o líder, vindo daquele país escondido e levado, começou a se transformar no que o Ocidente esperava dele, o mestre mundial da meditação e da paz interior. Sua luta justa contra a opressão chinesa passou a estampar camisetas em todo o mundo, enquanto o passado negro do Tibete foi sendo esquecido. Por isso é bom relembrá-lo. E uma boa forma de fazer isso é mostrando como o Tibete, independente, não vivia de acordo com os ensinamentos do Dalai Lama dos anos 2000. Nós todos temos o direito de levar uma vida feliz. Sem o sentido de igualdade, amor e compaixão não se pode viver. Se hoje o Dalai Lama prega a igualdade e a livre busca pela felicidade, no país que ele conduzia, as coisas não eram bem assim. Os tibetanos viviam no sistema de servidão bem parecido com o que vigorou na Europa até a Revolução Industrial.
Nos países eslavos, até o século XIX, em muitas outras sociedades pré-capitalistas. Como dizem os livros didáticos sobre qualquer época ou país, a sociedade se dividia em classes e o poder e a posse de terras eram transmitidos de forma hereditária. Leis dividiam a população em 9 castas, de acordo com o sangue, ou seja, o status dos antepassados, como quase toda a riqueza vinda da agricultura e da criação de animais, e não do trabalho criativo. Ter terras decidia tudo. Famílias aristocráticas e lamas encarnados eram donos de 3/4 delas. Na área de serviço, os servos viviam, em geral, num sistema de corveia. Aravam campos dos senhores alguns dias por semana e nos demais cuidavam do próprio quintal. Nos mosteiros, os servos faziam quase todo o serviço braçal, o que muitas vezes resultava em arrancar jovens de suas famílias para enviá-los a trabalhos insalubres em lugares distantes. Em 1940, por exemplo, o mosteiro de Drepung, o principal do Tibete, com cerca de 7.000 internos, enfrentou problemas de abastecimento de lenha para o chá que os monges bebiam diariamente. O problema foi resolvido obrigando-se 12 rapazes das famílias de servos a morar em tendas numa montanha distante. Lá tiveram de cortar e transportar lenha durante 10 anos, além de arranjar comida por conta própria. Esse sistema se fundamentava na visão de mundo dos tibetanos. Eles acreditavam em karma e reencarnação. Qualquer penúria nesta vida seria uma punição pelas más ações cometidas em vidas passadas. O sofrimento, portanto, não vinha da opressão dos aristocratas ou do governo, mas de um castigo divino por atos em vidas pregressas, dos quais o culpado não fazia a menor ideia. Para se livrar do karma e ter mais sorte na vida seguinte, o melhor caminho era aceitar o destino e ser obediente. Não havia razão para se revoltar contra os senhores ou batalhar para ter uma vida melhor. Nem por isso o sistema era prazível. O pior da vida dos servos era o vínculo eterno e a subserviência permanente. Os senhores aplicavam punições, eram juízes em disputas e controlavam cada movimento das pessoas sob seu domínio e proteção. Arranjar um casamento com alguém de outra propriedade era o assunto mais delicado, pois acarretava mudança e talvez a perda de um trabalhador. A forma mais simples e comum de resolver isso era trocando uma pessoa por outra. O proprietário que perdia uma noiva era recompensado com alguém da outra fazenda que vinha morar em suas terras. Outro jeito de resolver o problema era pagando o aluguel de si próprio, o arrendamento humano. Nesses casos, a pessoa ficava livre para se casar ou viver e trabalhar onde escolhesse, desde que pagasse anualmente as taxas especificadas no contrato, diz Goldstein. Se os filhos do casal nascessem mulheres, eles pertenceriam ao mesmo senhor para o qual a mãe devia obediência. Se fossem homens, estariam sujeitos ao senhor do marido. A prática de pagar o aluguel pela própria liberdade tampouco é exclusividade tibetana. Era o caso dos escravos de ganho que existiram no Brasil, principalmente nas cidades mais ativas, como a Ouro Preto do século XVIII ou Rio de Janeiro do século XIX. Trabalhando como carregadores ou vendedores de comida, os escravos de ganho costumavam lucrar mais do que o aluguel que tinham de pagar a seus donos, e assim juntavam o suficiente para comprar a alforria. No Tibete, isso era impossível, pois não existia por ali um sistema de alforrias. Por essas e outras, ver o Dalai Lama falando de igualdade e generosidade em palestras sustentáveis deveria soar tão estranho quanto o senhor de escravos brasileiro alcançar fama mundial pela luta contra a escravidão. Hoje, os livros chineses de história dizem que o sistema de servidão tibetano foi o grande motivo que levou os chineses a invadir o país em 1950. Alguns desses livros são
pura propaganda política, como História Social do Tibete, publicado por uma editora estatal chinesa, frequentemente usado como referência em reportagens brasileiras sobre a questão. Acompanhado de uma carta de boas-vindas da embaixada chinesa no Brasil, o livro exagera os horrores da vida no Tibete antes da invasão e afirma que o governo chinês livrou imediatamente os tibetanos da servidão. Papo furado, libertar os servos não foi a principal razão para a tomada de controle do Tibete, diz o antropólogo Melvin Goldstein. Os chineses permitiram que o sistema tradicional continuasse até bem depois de invadirem o país. Além disso, em poucos anos, o comunismo chinês causaria na região a maior crise de fome do século XX. Diante dela, a servidão tibetana parecia uma colônia de férias. Outra característica que espantava os visitantes estrangeiros era a quantidade de monges e mosteiros no Tibete. Em 1940, quando o país tinha cerca de 5 milhões de habitantes, entre 10% e 20% dos homens eram monges celibatários vivendo em 250 monastérios, os 3 maiores ao redor de Lhasa. Eram cidades que abrigavam, no total, 20 mil religiosos. Na Tailândia, outro país em que o budismo é expressivo, os monges representavam apenas de 1 a 2% da população masculina. Essa quantidade de sacerdotes existia por 2 motivos. O primeiro, não era nada espiritual. Ingressar nos mosteiros era a forma mais fácil de escapar da servidão. Bastava pedir autorização para o senhor de terras, que costumava concedê-la e pronto. Enquanto o cidadão permanecesse na ordem monástica, estava livre de realizar trabalhos forçados e passava a ocupar uma atividade vista como uma grande honra. Não é difícil imaginar a quantidade de tibetanos que escolhia a vida religiosa para fugir do trabalho nas lavouras e o número maior ainda de mães e pais que mandava seus filhos para o mosteiro buscando livrar pelo menos um familiar daquela sina. A maior parte dos monges ingressava nos monastérios entre 7 e 11 anos. Entre as famílias pobres, essa era uma forma de reduzir o número de bocas a serem alimentadas em casa e ao mesmo tempo garantir um futuro melhor à criança. Além disso, as famílias mandavam o filho ao mosteiro para cumprir alguma promessa feita quando o menino estava muito doente ou para respeitar o pedido de algum monge próximo. Em algumas regiões, servos com os 3 filhos homens eram obrigados a transformar um deles em monge. Outro motivo é que entre os tibetanos, a superioridade espiritual não estava na virtude ou na capacidade intelectual dos monges, mas na quantidade de religiosos. Por isso não era preciso ser aprovado nenhum exame para entrar no monastério. Provas de erudição eram necessárias apenas àqueles que pretendiam ocupar cargos administrativos. Até mesmo os analfabetos tinham lugar garantido, e era preciso fazer algo bem grave para ser expulso, como matar alguém ou ter uma relação sexual com uma mulher, mas não com homens. Nem todas as crianças se sentiam vocacionadas. Apesar de o budismo tibetano recomendar o sacerdócio por livre e espontânea vontade, os monges consideravam os meninos jovens demais para entender a importância de sua nova e nobre missão. Por isso, quando os garotos fugiam, iam atrás deles e traziam-nos de volta à força, mesmo se o pequeno monge fugitivo conseguisse alcançar sua casa. Costumava receber uma surra do pai, que imediatamente o devolvia ao monastério, diz o antropólogo Goldenstein. Longe dos ensinamentos do Dalai Lama, nem toda ação no Tibete dependia de motivação. A compaixão que o Dalai Lama defende hoje tão pouco era o forte do Tibete. Criminosos e servos que tentassem fugir dos seus senhores ganhavam castigos não exatamente condizentes com a ideia de direitos humanos. Os tibetanos acreditavam que as punições deveriam ser breves, dolorosas e públicas. Por isso havia poucas prisões no país. Elas serviam apenas para reter os réus enquanto eles esperavam o julgamento. A maior delas, em Lhasa, tinha capacidade para no máximo 50 pessoas. Em vez de longos períodos de encarceramento, os tibetanos usavam chicotes. Açoites era uma punição tão frequente que foram desenvolvidas técnicas e ferramentas especializadas para cada tipo de castigo. O chicote mais comum no Tibete era o tachak, uma versão maior dessas varas usadas nas escolas. Uma das leis máximas do budismo tibetano
é que não se deve matar seres vivos. Os monges budistas evitavam matar animais, até baratas, por acreditar que eles poderiam ter sido gente em vidas passadas. Desse modo, não poderiam condenar os prisioneiros à morte. Mas para tudo há um jeitinho. Um deles era chicotear o condenado até que ficasse agonizante e então liberá-lo. Uma inglesa que visitou a cidade de Guernsey em 1922 testemunhou um chicoteamento público de uma pessoa que depois foi forçada a passar a noite no topo de uma montanha onde congelou até morrer. A morte era apenas questão de tempo, mas seria considerada um ato divino. Mesmo quem concorda com essas punições para criminosos graves há de convir que elas não combinam com mestres da tolerância e da compaixão. Outras formas de punição incluíam decepar mãos na altura dos pulsos, arrancar os olhos usando tiras de couro, de iaque e ferro quente, pendurar um prisioneiro pelos dedos. Esses castigos parecem boatos criados pelos comunistas chineses para justificar a invasão. Não são. Em diversos relatos de oficiais ingleses e de outros estrangeiros que viveram no Tibete, há comentários sobre pessoas com os olhos arrancados e sem uma das mãos ou uma das pernas por terem cometido crimes. Apesar da frequência de relatos como esse, a imagem que ficou dos monges tibetanos é oposta. Um exemplo é o filme 7 Anos no Tibete, em que Brad Pitt interpreta o austríaco Heinrich Aher, um alpinista refugiado no Tibete durante a Segunda Guerra. O Dalai Lama trava amizade com o estrangeiro e pede que ele o ajude na construção de um cinema no país. Quando as obras começam, o Lama vai visitar o local, mas decide interromper a construção. As obras da fundação estariam machucando as minhocas do terreno. Pelo visto, as minhocas não eram culpadas por nenhum crime. Eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal Mago do Realismo, de Kennedy Litaif, e narrei um pouco da verdadeira história do Tibete, do Dalai Lama e do budismo. Muito obrigado.